Quem também está aqui para dar o seu bom dia é o Dr. Pedro Ricardo Boareto. Conhece? Bom dia, doutor! Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Posso tacar fogo no caldeirão? Fale. Tem gente que ficou sem comer bolinho de chuva esses últimos dias aí, viu? Fiquei sabendo essa semana. Isso, inclusive, já é motivo de uma ação judicial, viu? Nossa. Diz que, doutora... Até familiar pode. Foram mexer na minha cota parte do bolinho de chuva. Você acha que isso é justo? Diz que a doutora Thaís Boareto estava com vontade de comer bolinho. Daí Dona Odete estava cansada. Ah, filha, não dá pra fazer hoje, a mãe tá cansada, não sei o que. Daí foi mexer na ferida, né? Mas se fosse pro Pedro Ricardo Boareto, a senhora faria. Aí a Dona Odete, muito generosa, foi lá e fez. E a hora que a Dona Odete voltou pra separar o bolinho pro cidadão aí, sabe? Doutora Thaís tinha comido tudo já. Por isso que é bom ser repórter, né? Fica sabendo de cada coisa, né, doutor? Informação sempre, Nossa, né? Privilegiada. Ô, Dona Odete, mas bem que podia ser um bolinho hoje, né, Pedro? Tô falando, a Thaís é o problema. Thaís é o problema. A Thaís é o problema. Ó, Dona Odete, se for sair, nos avisa que a gente chega com primeiro que Thaís, é. tá? Doutor, mais uma semana, mais um mês começando. Quais as informações que nós temos para discutir nessa quinta-feira? Tony, Marquinhos, ouvintes, hoje separei um tema até para demonstrar a complexidade do Poder Judiciário. Muitas vezes as pessoas acabam criticando bastante o Poder Judiciário pelas decisões, mas você decidir nunca é fácil, nunca é fácil. Ainda mais diante de casos que guardam certas particularidades. Eu trago aqui uma situação que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, onde uma pessoa, um trabalhador, acabou sofrendo um acidente de trabalho e a sua mulher, na época, estava grávida. Ele acabou se recuperando, né? Mas teve algumas sequelas. E após o nascimento dessa criança, a mãe resolveu ingressar com uma ação judicial, uma reclamatória trabalhista contra a empresa, pedindo uma indenização em nome da criança. Da criança que na época do acidente ainda não havia nascido. De um lado, a mãe pedindo uma reparação de um dano, em virtude das sequelas que o marido ficou, em nome de uma criança. De outro, a empresa se defendendo, mencionando que, muito embora a questão já também tivesse envolvido um outro processo trabalhista com relação aos direitos daquele trabalhador, especificamente com relação à criança, ela sequer havia nascido naquela época. Então, ela não teve nenhum prejuízo. E essa foi a grande discussão. Em primeira instância, o juiz acabou condenando a empresa a reparar, né, o dano dessa criança. Essa questão subiu para o Tribunal Regional do Trabalho, da 8ª Região, e o tribunal acabou reformando essa decisão. Na reforma dessa decisão, o tribunal justifica que exatamente a criança, na época, sequer tinha nascido e, portanto, não tinha sofrido nenhuma alteração significativa em sua rotina e em sua vida em decorrência do ocorrido. Só que a mãe, né, não se deu por contente e acabou também recorrendo dessa decisão, e essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e, numa decisão proferida essa semana, o Superior Tribunal de Justiça acabou entendendo que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento, com vida. Porém, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, o que o Tribunal Superior acabou decidindo? Que mesmo a criança
não estava em vida na época, ela ainda estava no ventre da sua mãe, ela, mesmo como nascituro, ela tem os seus direitos garantidos. Inclusive, menciona que, muito embora exista uma outra discussão num outro processo trabalhista, essa questão exclusiva indenizatória também tem que ser apreciada, porque a criança também se viu privada de ter o pai em plenas condições, né, para acompanhar, inclusive, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. É uma questão que ainda vai, certamente, chegar até o Supremo Tribunal Federal, e este imbróglio ainda não terminou. Mas observem que uma situação prática, muitas vezes, tem aí frentes que defendem, né, que não deveria pagar, porque a criança sequer estava em vida, então não teve nenhum tipo de prejuízo, mas tem uma forte corrente já dizendo que, mesmo estando no ventre da mãe, aquela criança já possuía os seus direitos garantidos. Então ela tem que ser reparada, porque teve aí o prejuízo de não poder conviver com o pai em plenas condições de saúde em virtude daquele ocorrido. Denota-se que, no caso em questão, houve a manutenção da indenização em favor da criança, tentando amenizar os prejuízos sofridos pela criança com o acidente, né? Além, é claro, das questões dos prejuízos do próprio pai. Mas também tem sido observado, neste caso, o direito da criança, mesmo que ainda não tivesse nascido e estivesse no ventre da mãe. É uma questão complexa, é uma questão que muita gente pode defender um lado, muitas defendem o outro, né, o lado da empresa. Olha, mas a empresa já reparou o trabalhador, né? Mas a justiça entendeu que também tem que reparar a criança e não só o trabalhador. Uma decisão que ainda terão novos capítulos dessa história, né? Vai subir? Certamente já tem um recurso que foi apresentado e está só aguardando aí para verificar a admissibilidade, né, se realmente esse recurso vai subir para o Supremo ou não. Eu acredito até que essa questão vai chegar até o Supremo e teremos aí uma definição desse caso, ou mantendo esse entendimento, ou até reconhecendo que, por a criança não estar em vida na época, ela não teria esse direito. Vamos aguardar Os próximos capítulos dessa novela. com certeza. Parece mesmo, né? Se for ver, dá pra fazer um bom filme. Exatamente. Fechamos, doutor? Fechamos, Tony, Marquinhos. Bom restinho de semana, boa quinta chuvosa a todos e até a próxima semana. Falando em chuvosa, avisa. Pode deixar. Ou perde a chave do escritório, tranca Deixa, a Thaís lá. Acho que é a melhor saída aí, para garantir o nosso bolinho de chuva. Forte abraço. Um abraço.